Salmos de número 120 e o verso de número 1. Salmo de número 120, verso de número 1, está escrito assim, olha. Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Oh glória! Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Queria que você prestasse muita atenção nisso. Por quê? Olha só que coisa interessante nós temos aqui. O que fazemos quando nós estamos tristes, na angústia? Você, assim como eu, já deve ter tido momentos em que você abriu a rede social, por exemplo, e você viu ali no feed pessoas expondo a sua tristeza, a sua decepção, a sua angústia, como se as redes sociais fosse o lugar para manifestar toda essa tristeza. Mas uma coisa que a gente aprende com o salmista aqui é uma coisa muito importante, porque ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor. Ou seja, nós temos uma questão importante de primeiro entender que cristão passa por momentos de angústia. Porque tem pessoas que acham que o fato de ser crente isenta das tristezas da vida, e não. Vamos passar por angústias, vamos passar por tristezas, vamos passar por momentos difíceis na nossa vida. A questão é como vamos lidar com esses momentos. O que nos diferencia das demais pessoas é como vamos reagir a isso. Não é se vamos ou não passar. É totalmente diferente. E quando digo totalmente diferente, eu estou falando sobre a reação. Como é que nós vamos fazer com tudo aquilo que está acontecendo? O salmista está dizendo, olha, na minha angústia, eu não fui às redes sociais. Na minha angústia, eu não busquei a murmuração. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Na minha angústia, eu busquei o lugar correto, a fonte correta. Na minha angústia, eu fui exatamente onde ela poderia ser sanada, resolvida, tratada. Dura coisa é quando as pessoas não entendem onde ir no momento de angústia. Porque as pessoas estão tristes e aí elas ficam pensando assim: ah, porque a pessoa poderia vir. Ah, porque o ciclano, beltrano. Elas ficam esperando as pessoas fazerem alguma coisa. E não se trata das pessoas fazerem alguma coisa. Se trata de você estar no lugar certo. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Quantas pessoas que na sua angústia, elas vão partir por um caminho de reclamação, de murmuração. Quantas pessoas que na sua angústia vão se distanciar de Deus, vão para longe. Você quer ver uma questão que te leva para longe de Deus? Imagine o seguinte:
Isso é muito comum, né? Muito comum. As pessoas geralmente, quando estão em algum momento de tristeza, elas querem uma resposta. Então, geralmente eu ouço assim: pastor, por que isso está acontecendo? Eu tenho sido uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa boa, uma pessoa reta, uma pessoa íntegra. Por que isso está acontecendo comigo, com a minha família? Como se, diante daquilo que ela estivesse passando, Deus precisasse dar a ela uma resposta. E essa resposta não vem. Porque deixa eu dizer algo para você. Se Deus nos desse todas as respostas, a todas as circunstâncias, a todos os momentos, Ele não seria Deus. Não seria Deus. Existem perguntas que nós levamos que nos distanciam de Deus. Não, porque eu quero entender o que está acontecendo. Irmãos, veja, se nós queremos entender alguma coisa, nós não precisamos de fé. Nós não caminhamos simplesmente porque entendemos. Tem coisas que nós não entendemos, mas nós cremos. Tudo aquilo que eu não entendo, eu creio. Tudo aquilo que nós queremos explicações, é porque a nossa fé acabou. Eu não preciso de explicações, eu preciso crer. E quando a gente começa a buscar esse tipo de explicação em Deus, e essas respostas não vêm, né? A gente acaba que se distanciando. Agora, qual é o clamor do salmista? O clamor do salmista é muito simples. Na minha angústia, na hora da minha dificuldade, na hora da minha aflição, na hora da minha dor, eu clamei ao Senhor. Veja que existe um refúgio para o dia da angústia. Existe um refúgio para o dia da dor. Existe um refúgio preparado para esse momento. E é isso que nos diferencia. Porque na hora da angústia, o que é que nós vamos fazer? Reclamar como todos? Querer entender tudo como todos? Claro que não. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Na minha angústia, eu fecho a porta do meu quarto e me coloco diante de Deus. Na minha angústia, eu entro diante do Senhor e me rendo. Não para querer entender, mas para que Ele traga paz ao meu coração. A nossa vida cristã não é uma vida de respostas para tudo. Nós não temos. Não vamos ter respostas para tudo. Não vamos, não caia nesse erro. Nós não vamos ter respostas para tudo, não vamos. Mas uma coisa é certa, a nossa vida é pela fé. Isso é um fato.
Muita gente não consegue colocar a sua angústia em Deus. E aí ela coloca angústia no casamento, ela coloca a angústia nos filhos, ela coloca angústia em tudo, menos no lugar correto. E quando você coloca angústia no lugar errado, você não recebe conforto, você não recebe consolo. Infelizmente, muita gente deixou de entender que a presença de Deus é um lugar de conforto, de consolo. As pessoas se esqueceram disso. E então elas pegam as suas angústias e levam para lugares errados. Para ambientes errados. Agora, na minha angústia, clamei ao Senhor e me ouviu. Sabe, uma das coisas que, entre aspas, né, desanima as pessoas da oração é o fato de Deus não estar ouvindo. Concorda? Deus não está ouvindo. O salmista está dizendo: eu clamei ao Senhor e me ouviu. Eu sei que o Senhor me ouviu. Há uma convicção aqui. Há uma certeza. Me ouviu. Porque a gente começa a nossa oração dizendo: puxa, né? Quem sou eu para orar? Olha a minha vida, olha a minha circunstância, olha a minha situação. Quem sou eu para orar? Mas não, querido. Nós estamos acessando ao Senhor mediante ao sacrifício do Calvário. Estamos acessando ao Senhor mediante a cruz, a graça que foi dispensada no Calvário. Acessamos a presença de Deus mediante a cruz. Por isso nós temos certeza que Ele nos ouve. Porque tudo aquilo que nós pedimos, ou falamos, o fazemos em nome do Seu Filho. É por isso que eu creio que quando oro, Ele me ouve. Porque eu não digo, ouça o Robson, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo em nome do Seu Filho. Isso é poderoso. Vamos falar disso em um outro momento, mas nós precisamos retornar à autoridade do nome de Jesus, que se perdeu ao longo dos anos. Então nós precisamos aprender a depositar a nossa angústia no lugar correto. O lugar correto não é a rede social, o lugar correto não é em alguém, nas pessoas, do casamento, né? Não. O lugar correto é em Deus. Abra o meu coração. Você vai ver o salmista,
ele tem esses momentos, né? Você vai ver muitos salmos, como por exemplo, o próprio verso 2, que nós estamos falando aqui do Salmo 120, ele vai dizer: Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Você vai ver que os salmistas, porque foram vários homens que escreveram os salmos que nós temos na nossa Bíblia, em vários momentos da sua vida. E você vai perceber que em muitos momentos os salmistas estão colocando as suas angústias diante de Deus, seus momentos de tristeza, de perseguição, de aflição, eles estão colocando diante de Deus. Porque estão fazendo isso no lugar certo. Estão fazendo isso no ambiente correto. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. Há um lugar certo, específico, para que a gente deposite a nossa angústia. Para que a gente não fique se expondo na internet. Para que a gente não fique falando abertamente sobre a nossa alma para qualquer pessoa. Por isso eu quero convidar você a entrar no seu lugar secreto e se derramar diante de Deus. E se colocar completamente diante dele. Sem nenhum tipo de restrição. Se derrame, e apenas se derrame diante dele. Diga: Senhor, eu deposito completamente a minha angústia. Eu deposito 100% o meu coração diante da tua presença. E aí você vai descobrir que mesmo sem ter respostas, você vai receber da paz que conforta, que consola, a paz que refrigera. E é isso que confunde, porque mesmo sem entender, você recebe conforto do Senhor, refrigério para sua alma, porque você colocou a sua angústia no lugar correto. Você colocou a sua angústia onde deveria ser colocada. E isso é o que todos nós precisamos fazer, aprender e entender. Existe um lugar correto para se colocar as angústias. Ô glória! Amém?